E se uma seita satânica levasse a sua filha embora para poder utilizar o corpo dela para fazer coisas inimagináveis, o que você faria? Isso aconteceu com esse cara e o que ele faz é impressionante. Uma jovem e sua mãe estão saindo do mercado, mas a mãe infelizmente esqueceu de comprar alguma coisa e voltou lá dentro rapidinho. Sua filha ficou do lado de fora, sendo observada por um grupo de pessoas que com certeza não fazem boas coisas. O líder deles, um homem completamente nojento, ordena que as outras pessoas do grupo levem aquela jovem embora. Acontece que eles são um grupo de satanistas e quando a mãe retorna do mercado, vê que sua filha desapareceu. Esse filme é baseado em uma história real. Anos depois disso, conhecemos um policial chamado Bob. É noite de Natal e Bob ainda está trabalhando. Seu patrão é quem tem que vir mandá-lo ir embora. Mais tarde um pouco, vemos a filha do Bob. Ela está em casa enquanto sua mãe briga com seu novo marido. Bob já se separou da mãe dessa jovem há alguns anos. Tudo que esses dois fazem é brigar e a única coisa que o Bob pode fazer em plena noite de Natal é ficar na rua com seu carro de polícia fazendo uma ligação para sua própria filha. E ela reclama que não pode ter uma noite de Natal como uma família comum. Bob dá Feliz Natal para sua filha e deseja tudo de bom para ela e sua nova família. Eles desligam a ligação e quando a jovem desce, ela é pega por um homem estranho. Aquele mesmo pessoal satanista que levou a jovem no começo do filme está ali na casa dela e eliminam o marido da mãe da jovem. A mulher tenta correr para escapar dessa cena terrível, mas acaba sendo eliminada do lado de fora da casa. A pobre filha do Bob será levada por eles e o policial nem sabe de nada. Na manhã seguinte ele está na igreja e tenta ligar para sua casa, mas ninguém atende. Ele e o avô de sua filha então vão até lá e infelizmente logo de cara encontram uma cena terrível. O padrasto da filha do Bob está sem vida na sala e o próprio pai encontra a filha, antiga esposa do Bob, sem vida na piscina. A filha Gabby não está em lugar algum. Outro dia vemos uma certa jovem em uma casa de reabilitação lendo a respeito do que aconteceu com a filha do Bob no jornal. O caso inteiro é como aconteceu com ela mesma. Essa jovem se chama Casey e é aquela do começo do filme. A jovem quer ajudar o Bob nisso tudo. Ela até mesmo ligou pro departamento de polícia dele dizendo que sabe de algumas coisas e o homem foi até lá conversar com ela. Mesmo que o patrão dele tenha dito para não fazer isso, pois aquela jovem não é confiável. Ela fazia parte de uma seita satânica e já esteve envolvida em diversos tipos de crime. Para piorar, o chefe ainda tem a coragem de dizer pro Bob que ele é um funcionário de escritório, não tem a coragem necessária para fazer o que quer fazer. É melhor ele desistir e deixar as autoridades de verdade procurarem por sua filha. Vemos, entretanto, que Bob não fez isso. Ele é mais corajoso do que parece e foi conversar com a Casey. Mas no momento que Bob mostrou as fotos da cena do crime, Casey reconheceu uma certa coisa e ficou desesperada. Vemos então um flashback do passado dela, quando a jovem resolveu sair do culto satânico que fazia parte. Foi difícil, o chefe Cyrus desceu o cacete nela, mas graças à intromissão de um certo homem, Casey conseguiu abandonar a seita. Acontece que esse Cyrus foi quem levou a filha do Bob e a Casey se assustou com isso. Ele é um homem terrível que não tem pena de ninguém. Mesmo assim, no dia seguinte, Casey foi até a casa do Bob. Ela resolveu ajudá-lo, pois quer obter vingança contra o Cyrus, sem contar que sozinho Bob seria alvo fácil, afinal, pareceria uma ovelha no meio do covil dos lobos. Ou seja, Bob precisa dela para ajudá-lo a chegar até esses satanistas. Casey sabe de tudo o que eles fazem. Para poder chegar até eles, Bob vai ter que arranjar $5.000, um carro e um objeto letal. No dia seguinte, eles vão partir nessa missão e o avô da Gabby tenta convencer o Bob a não fazer isso, mas não tem outro jeito. Ele vai fazer de tudo para pegar sua filha de volta. No caminho, Bob diz para Casey que talvez se ela tivesse um pouco mais de fé e um histórico religioso, nada disso teria acontecido na vida dela. Mas a jovem diz o óbvio para ele. Ela não teve escolha, foi levada por aqueles homens quando tinha 11 anos. Eles finalmente chegam à primeira parada. É na casa daquele homem que salvou a vida da Casey quando ela quis sair da seita. Acontece que o Bob tem uma aparência inocente demais e terá que fazer diversas tatuagens para poder se infiltrar no meio dos satanistas. Depois de tatuar seu peito e seu braço inteiro, Casey vem dar o toque final, uma tatuagem no rosto do Bob. Ele realmente está disposto a fazer de tudo para salvar a filha. No final, Bob ainda tem que pagar
pagar $3.000 pelo serviço. Além disso, aquele homem também conta para Casey a última localização que ele ficou sabendo do Cyrus. A informação mais importante, entretanto, é que a filha do Bob está com ele. A viagem continua e Casey conta o quão horrível esse Cyrus é. E o Bob pergunta o que fez a Casey decidir sair da seita. Vemos então as memórias dela do dia que ela decidiu isso. Acontece que enquanto estava em um mercado, ela viu uma certa mulher e, achando que se parecia com sua mãe, ficou a perseguindo, até que a mulher entrou em choque e a mandou sair de perto. Casey já havia se confundido assim diversas vezes, mas aquele dia foi o ponto final. Hoje em dia, como já se passaram mais de 12 anos que ela foi levada pelos satanistas, ela já nem sabe mais como falaria se encontrasse sua mãe. Logo em seguida, os dois chegam até um bar frequentado pelos satanistas e comandado por esse homem chamado Arrow. Casey diz que quer voltar para a seita e o Arrow vê que ela tem usado certas substâncias. Bob fica chateado com isso e sai dali, mas a Casey explica para ele que forjou as marcas de substâncias utilizando vitamina C, tudo para que os satanistas não desconfiassem. Antes de sair lá de dentro, entretanto, Casey teve uma boa informação. Arrow contou que o Cyrus está chegando, talvez em alguns dias ou uma semana. O próprio Arrow vai programar tudo para a Casey se encontrar com ele. Um dia, Bob vai até o bar para ver se descobre alguma coisa e vê um movimento suspeito dos satanistas. Ele então decide segui-los e a Casey se junta a ele. Acontece que os homens vão atravessar a fronteira para o México e eles terão que ir atrás. Casey precisa ir a pé e logo se encontra com seu antigo grupo. Bob tenta entrar em contato, mas não consegue e fica dando voltas ali procurando por ela. O homem chega até uma viela suspeita e desce para checar, mas acaba sendo atingido por fogos de artifício e depois atacado por um homem. Bob recebeu um belo corte na região do abdômen e a Casey foi levada até o Cyrus. Lá ele a atingiu com um golpe e depois a fez usar substâncias. Desconfiando que o Arrow tivesse armando uma armadilha para ele, Cyrus fez a Casey tirar a vida do homem. Tudo isso era para provar a lealdade dos dois e saber se a Casey queria mesmo voltar. Ela fez tudo certinho e ele acreditou. Ao mesmo tempo, Bob costurava seu machucado com super cola. Ele então foi para as ruas e encontrou um homem vestindo o casaco da Casey. Esse homem o levou para o lugar onde ela estava e logo Bob a encontrou. Um homem queria fazer coisas com ela, mas Bob conseguiu salvá-la. Entretanto, ele não conseguiu sair dali sem problemas e eliminou um desses homens. Logo, efetuou um disparo contra mais um e depois conseguiu tirar a Casey daquele lugar. Durante a noite, Casey o agradece pelo que fez e diz que Cyrus não ligava para ela. O plano realmente não funcionou. Eles terão que dar outro jeito. Eles então continuam a viagem. E uma certa noite, quando param para tomar café, Bob está começando a perder as esperanças. Talvez sua filha nem esteja mais viva. Ele então vai até o carro pegar um cigarro e lá dentro tinha uma cobra. Ela picou o Bob diversas vezes, mas ele conseguiu efetuar um disparo contra ela. Ao olhar do lado de fora, viu o homem responsável por essa cobra e saiu correndo atrás dele. Com a ajuda da Casey, que ouviu o barulho do disparo e pegou o carro para seguir o Bob, eles conseguiram pegá-lo, pois Casey acertou um disparo na perna dele. Ela então perguntou onde estava a filha do Bob, mas o homem não respondeu e Casey o eliminou. Já que foi envenenado pela cobra, Casey teve que levar o Bob direto até aquele homem das tatuagens para ver se ele tinha algum antídoto. Por sorte, o homem tinha, mas não sabia se iria funcionar. Durante a noite, Bob terá que lutar por sua vida para sobreviver. Sem saber se ficará vivo ou sem vida, Bob implora para que Casey faça de tudo para salvar sua filha Gabby. Na manhã seguinte, por mais incrível que pareça, Bob sobreviveu. Ele agradece a Casey por tudo e os dois prometem que vão dar um ponto final nessa história. Os dois então partem de volta para a missão e vão se encontrar com aquela mulher da seita. Casey conseguiu conversar com ela e tentar convencê-la de que ela quer voltar para a seita. Ela e Bob, entretanto, levaram aquela mulher para um lugar escondido e Casey tentou convencer o Cyrus a trocá-la pela filha do Bob, mas não funcionou. Cyrus, entretanto, quer outro trato. Se ela eliminar o Arrow e pegar os $100.000 que o homem tem, ele vai devolver a filha do Bob. Sem outra escolha, então, os dois vão até a casa do Arrow, fingindo terem sido mandados pelo Cyrus para entregar algumas substâncias ilegais para ele. Os dois esconderam objetos letais na bolsa e assim que entraram, eliminaram os seguranças do Arrow e logo em seguida o próprio homem. Casey e Bob então pegaram os $100.000 que tinha ali na casa e foram se encontrar com o Cyrus. Durante o encontro, o homem concordou em devolver a filha do Bob em troca do dinheiro, porém, ele também quer a Casey.
Casey de volta. Bob não vai concordar com isso e diz que não vai devolver a Casey. Ali na bolsa está apenas metade do dinheiro. Depois que o Cyrus devolver sua filha e ele sair dali com a Casey, Bob irá dar a outra metade. Vendo que não tem outro jeito, Cyrus concorda, mas diz para a Casey que depois que ela for embora, ele vai fazer de tudo para encontrá-la e eliminá-la. Junto do Bob, então, eles vão até o lugar onde estava a Gabby. Os dois entregam todo o dinheiro e finalmente Bob tem sua filha em seus braços. Infelizmente, fogos de artifício são utilizados. Cyrus vai até eles para eliminar todo mundo. Sabendo disso, Bob decide lutar. Ele esconde sua filha, dá um objeto letal para ela e diz que se alguém aparecer, ela deve eliminar. A jovem agradece a seu pai e pede para ele tirar a vida de todo mundo lá fora. Bob e Casey então vão se esconder e todos os capangas do Cyrus aparecem. São muitos homens. O embate começa. Bob elimina o primeiro com um objeto cortante e a Casey vai fazendo a mesma coisa. Ela deu a volta por trás e eliminou o homem que tinha um objeto letal gigantesco. Com ele, ela eliminou diversos outros homens, mas foi pega por trás. Um homem colocou um saco na cabeça dela. Casey saiu do combate e o homem foi procurar pela filha do Bob. O próprio Bob já havia sido acertado por um disparo e um outro homem o acertou com um taco de beisebol. Ele está mal. O satanista conseguiu encontrar a Gabby, mas ela fez como seu pai mandou e eliminou o homem. Outro a pegou por trás, mas por sorte Bob conseguiu se levantar para salvar a filha. Ele então colapsou de cansaço. Na manhã seguinte, Gabby encontrou seu pai e o chamou para ir embora dali. Todos voltaram para a casa do Bob, onde ele já era um herói. Casey, entretanto, disse para ele que não poderia ficar ali. Ela tem que ir embora. Com muito pesar, Bob dá adeus a ela, mas antes lhe passa o telefone de sua mãe e diz que a mulher nunca parou de procurar pela Casey. Os dois então se beijam e Casey vai embora. Vemos então que Casey viajou e foi se esconder em um certo barraco no meio do nada. Lá dentro se passaram diversos dias e semanas, até que uma hora ela viu o Cyrus se aproximando. Casey então espera um pouco e invade aquela casa durante a noite portando um objeto letal. Cyrus estava no banheiro e ela o faz ir até a sala. O homem do mal diz que não se arrepende de nada e não vai pedir perdão, só que não é isso que a Casey quer. Ela só deseja vingança e elimina o Cyrus com um disparo. A jovem então conseguiu encontrar o endereço de sua mãe e foi até lá visitá-la, mas quando saiu do táxi, percebeu que sua mãe agora tem uma vida feliz ao lado de um novo companheiro e resolveu não incomodá-la. Vemos que depois disso, Bob lavava seu carro e recebeu uma ligação. Ele estava muito irritado, mas assim que atendeu, ouviu a voz da Casey. Ela disse que estava ali e ao virar para trás, Bob viu a jovem ali mesmo. Tomara que os dois sejam muito felizes. Obrigado por assistir. Até o próximo.